Sejam muito bem-vindos à Brasil Foundation. Eu sou Rodrigo Vasconcelos. Hoje é dia 10 de novembro de 2025. Esse vídeo é a continuidade de um vídeo anterior, que eu vou deixar o final desse vídeo para vocês assistirem, onde eu estou fazendo uma leitura na íntegra da Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a certidão de nascimento do Brasil, que representa o início do primeiro capítulo da nossa história, da história dos brasileiros e do Brasil. Uma carta que hoje em dia certamente muito poucas pessoas leram e é tão importante para que a gente entenda o momento inicial que deu início a toda a jornada de fundação do Brasil e como foi a missão dos portugueses aqui quando eles chegaram em 1500. Então vou dar prosseguimento aqui a partir do dia 25 de abril de 1500. No último vídeo nós paramos no dia 24. Então, abrindo aspas aqui para Pero Vaz de Caminha, em sua carta, a partir do dia 25 de abril de 1500, carta essa que teve como destino as mãos de Dom Manuel I, o Venturoso, rei de Portugal na época. Então, abrindo aspas. Sábado 25 de abril. Ao sábado, pela manhã, mandou o capitão fazer vela e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta, de 6, 7 braças. E entraram todas as naus dentro e ancoraram-se em 5, 6 braças, a qual ancoragem dentro é tão grande e tão fremosa e tão segura que podem fazer dentro nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus foram pousadas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com o seu arco e setas. A cada um dos quais mandou dar uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso que eles levavam nos braços, e um cascavel e uma campainha. E mandou com eles para ficar lá um mancebo degradado, criado de Dom João Telo, a quem chamam Afonso Ribeiro, para andar lá com eles e saber de seu viver e maneira. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus, e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e puserem os arcos, e eles os puseram e não se afastaram muito. E, mal tinham posto os arcos, então saíram os que nós levávamos e o mancebo degradado com eles, os quais, assim como saíram, não pararam mais, nem esperavam um por outro, senão a quem mais correria. E passaram um rio, que por aí corre, de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga, e outros muitos deles, e outros muitos com eles. E foram assim correndo além do rio entre umas moutas de palmas, onde estavam outros, e ali pararam. E naquilo foi o degradado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou-o até lá. E logo o tornaram a nós. E com ele vieram outros que nós levávamos, os quais vinham já nus e sem carapuças. E então se começaram a chegar muitos, e entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaços de água, e tomavam alguns barris que nós levávamos, e enchiam-nos de água, e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem a bordo do batel, mas junto com ele. Lançavam-nos da mão e nós tomávamos-los. E pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e a uns davam um cascavel e a outros uma manilha, de maneira que, cada com aquela encarna, quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho e por qualquer coisa que lhes homem queria dar. Dali se partiram,
os outros 2 mancebos, que não os vimos mais. Andavam ali muitos daqueles, ou quase a maior parte, que todos traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados, e nos buracos traziam uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. E alguns daqueles traziam 3 daqueles bicos, a saber, um na metade e os 2 nos cabos. E andavam aí outros quartejados de cores, deles a metade de sua própria cor e a metade de tinta negra, maneira da azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali, por então, não houve mais fala nem entendimento com eles, por a berberia deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenávamos-lhes que se fossem, e assim fizeram, e passaram-se além do rio. E saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos. E tornamo-nos as naus. E em nós assim vindo, acenaram-nos que tornássemos a tornarmos. E eles mandaram o degradado e não quiseram que ficasse com eles, a qual levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para dar lá ao Senhor, se o aí houvesse. Não curaram de lhe tomar nada e assim o mandaram com tudo. E então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, que lhes desse aquilo. E ele tornou e deu aquilo em vista de nós aquele que o da primeira agasalhou. E então veio e trovemo-no. Este que o agasalhou era já de dias e andava todo por louçainha, cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia acetado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas e outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tinta, de fundo acima, daquela tintura, a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda e sua vergonha que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles não era fanado, mas todos assim como nós. E com isso nos tornamos e eles tornamos e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela baía, a carão da praia, mas ninguém saiu em terra por o capitão não querer, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu ele com todos em um ilhéu grande, que na baía está, que de baixa mar fica muito vazio, mas é de todas as partes cercados de água, que não pode ninguém ir a ele sem barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros bem 1h30, e pescaram, e aí andando marinheiros com um chinchorro, e mataram pescado miúdo, não muito. E então volvemo-nos às naus, já bem à noite. Bom, essa foi a passagem aqui, escrita por Pero Vaz de Caminha, no dia 25 de abril de 1500.
No próximo vídeo nós vamos continuar então, né, com o próximo dia. Como eu disse no primeiro vídeo, né, eu estou fazendo uma leitura na íntegra, pelo menos estou tentando, porque é um português mais antigo, né, muito diferente aqui em boa parte do nosso português aqui brasileiro de hoje em dia, mas o objetivo é este mesmo, né, trazer aqui as palavras exatas de Pero Vaz de Caminha, escritas naquele momento, né, de encontro de civilizações, né, para que a gente possa, a partir daí, pesquisar e procurar compreender esse momento importante da história do Brasil. Até o próximo vídeo, até a próxima passagem, próximo dia da Carta de Pero Vaz de Caminha. Fiquem com Deus e até